Fala pessoal, tudo bem? Você que está pensando em reformar e está completamente perdido, esse vídeo é para você. Reformar nem sempre é algo tão simples e exige muita organização. E às vezes eu vejo as pessoas começando e se perdendo durante o processo ou não sabendo como orientar o seu profissional arquiteto e design de interiores. E foi pensando nisso que eu resolvi criar uma nova série, Reforma Sem Estresse, onde nós vamos passar ambiente por ambiente na sua casa te dando dicas e orientações para você ter um projeto funcional e super bonito. E antes de começar com o primeiro vídeo, eu quero agradecer a Vegas Design Solutions, que é a nossa parceira nessa série, e abriu as portas dessa loja maravilhosa para a gente conhecer um pouquinho mais do projeto que foi executado aqui. A Vegas é uma empresa aqui de Brasília, especializada no segmento de marcenaria sob medida, e eles têm o que há de mais moderno nesse segmento para te atender com projetos super exclusivos. Ao longo da série, nós vamos passeando por cada um dos ambientes que foram projetados aqui e te mostrando o que tem que ter no seu projeto para ninguém colocar defeito. E para facilitar a sua vida, eu vou separar cada cômodo da casa em um vídeo. Assim a gente consegue deixar tudo mais organizado. E aí serão 6 vídeos e em cada um deles você vai ter dicas e orientações para conseguir deixar aquele espaço que você sempre sonhou em reformar do jeitinho que você quer. E para dar início a essa série, nós estamos aqui na queridinha de todos os tipos de reforma, a cozinha. O que é importante saber na hora de você projetar e reformar a sua cozinha? O primeiro ponto é uma coisa chamada triangulação. Dentro da cozinha nós temos 3 funções principais. O armazenamento, que é feito pela geladeira, a limpeza ou lavagem, que é feita pela pia, e a parte de cocção, que é feita pelo fogão. Quando a gente fala de triangulação, é porque no projeto de um bom layout de cozinha, independente de como essa cozinha vai acontecer, esses 3 pontos eles precisam se conectar como se fosse um triângulo. E de preferência sempre com uma bancada de apoio em cada um deles, ou seja, se você tem a pia, você tem uma bancada de apoio para colocar o escorredor, para colocar os equipamentos que você está usando. Se você tem o fogão, você tem uma bancada de apoio para poder colocar as panelas quentes e outros itens. Dessa forma você vai garantir que a sua cozinha vai estar funcionando perfeitamente. Outro ponto importantíssimo é você definir logo de cara quais são os equipamentos que você vai utilizar. Qual é o tipo de geladeira, qual é o tipo de fogão, se você vai ter uma lava-louça, se você vai ter triturador. Todos esses itens devem ser pensados antes de você começar a reformar, porque eles vão exigir especificações técnicas durante a reforma que já tem que estar previstas. Um outro ponto muito importante, na hora de escolher a sua torneira, dê sempre atenção para as torneiras que você consegue mover e de preferência que tenham um bico arejador. Seja esse que você puxa para lá e para cá, seja aquele que você movimenta apenas aqui. Isso vai te ajudar na hora da limpeza do espaço, para você não ficar com aquela torneira engessada. E principalmente, quando você for utilizar louças maiores na hora da lavagem, você consegue empurrar a torneira para o lado e utilizar o espaço adequadamente. Um detalhe extremamente importante na cozinha é a circulação. Como é um ambiente onde a gente está sempre trabalhando com equipamentos quentes, onde a gente se movimenta demais, abaixa, levanta, é importante que a circulação seja preservada aqui. Normalmente, uma circulação mínima que é indicada é 60 centímetros para ambientes como um quarto, como um espaço de passagem mais simples. Porém, na cozinha, o ideal é 80 centímetros. E isso apenas para começar com uma pessoa utilizando a cozinha. No caso dessa cozinha aqui que vocês estão vendo, nós temos uma função nessa bancada e nós temos uma função nessa bancada de cá. Então, esse espaço aqui, o ideal é que ele fique entre 1,20 m e 1,50 m. Assim uma pessoa consegue trabalhar aqui, outra consegue trabalhar ali e ninguém se esbarra e assim evita acidentes. Fique atento na hora de fazer a elétrica do seu projeto, porque as cozinhas atualmente, elas utilizam equipamentos como coifas, fogões de indução, entre outros eletrodomésticos, por exemplo, batedeiras, que têm uma potência diferente dos equipamentos anteriores. E é necessário uma elétrica específica para isso, então fique atento com o seu eletricista para fazer a amperagem correta desses pontos e se certificar de que os aparelhos vão funcionar na sua capacidade máxima e com o melhor aproveitamento. Quando você for fazer o projeto da sua cozinha, pensa sempre assim: o que não pode faltar na minha cozinha que vai facilitar a minha rotina? Alguns itens que geralmente as pessoas desconsideram, eu gosto de colocar nos meus projetos e mesmo que o cliente não queira colocar naquele momento da reforma, eu sempre vou deixar a previsão para aquilo. Então, por exemplo,
Máquinas de lavar louça são itens hoje em dia essenciais para facilitar o dia a dia e a rotina da cozinha. Outro ponto que às vezes as pessoas não colocam em questão é a utilização de um triturador. Ele facilita muito a sua rotina na hora dos preparos de comida e principalmente evita aquelas situações desagradáveis de entupimento. E aí, nesse caso, se você não quiser utilizar eles agora, sempre deixe a previsão. Deixe o ponto elétrico do triturador e o ponto elétrico da máquina de lavar louça e deixe também a previsão de água para a máquina de lavar louças. Na hora de escolher a sua cuba, é importante que essa cuba já seja uma cuba preparada para receber um triturador, porque a boca dela geralmente é maior do que a boca de uma cuba convencional. E a bancada, o que dizer dessa parte que é tão essencial da sua cozinha? Na hora de pensar o projeto da sua bancada, comece estudando os materiais que você pode utilizar. Mármores, granitos, pedras sintéticas, existe uma opção muito grande no mercado e dependendo do seu tipo de uso, o seu fornecedor vai conseguir te orientar adequadamente sobre qual é a pedra ideal para isso. E um detalhe que é muito importante no projeto de todo tipo de bancada, olha só, é sempre importante você ter essa diferença de níveis no que é a área molhada da bancada e a área seca. Essa área molhada aqui, ela comporta exatamente toda essa área onde pode vir a respingar água, onde você vai deixar o seu escorredor de pratos, para que possa molhar à vontade sem que essa água caia no chão ou invada outras áreas da cozinha. E a área seca é a área onde você vai depositar outros equipamentos, colocar, por exemplo, fogão, uma panela e outros itens da cozinha. E para quem é fã daquelas cozinhas com ilha, é muito importante você se atentar para a altura de cada uma das suas bancadas. Por exemplo, bancadas de trabalho como essa aqui, a altura gira em torno de 85 a 90 centímetros. Isso é uma medida padrão, mas que precisa ser adaptada para a sua realidade. Então, se você for uma pessoa mais baixa, você tem que considerar qual que é a altura ideal para você, e se você for uma pessoa mais alta, qual que é a altura ideal para você. É importante que no processo de utilizar a bancada, você nunca fique curvado, porque no dia a dia de uso isso vai acabar doendo as suas costas e não vai ser uma coisa muito funcional. Então sempre teste, veja qual que é a altura ideal para você e a partir disso defina como vai ser a sua bancada. Um ponto importante é que nessas ilhas aqui, as pessoas geralmente gostam de colocar as cadeiras, elas já servem como uma mesa de jantar, não é isso? Então fique atento. Se a sua ilha tiver a altura de uma bancada, em torno aí dos 85, 90 centímetros, fique atento para que as cadeiras consigam ser utilizadas nessa altura. Por quê? Vem aqui comigo. Essa outra cozinha aqui, ó, ela também é uma cozinha com ilha, mas percebam a diferença. A bancada de 90 centímetros e a mesa que tem uma altura diferenciada na faixa dos 75 a 80 centímetros. Essa diferença, ela precisa ser considerada na hora que você vai escolher o seu mobiliário. Então, se você vai fazer uma ilha com mesa de altura de mesa, as cadeiras são uma. Se você vai fazer uma ilha com bancada, com a mesa na altura de bancada, as cadeiras são outra. Agora a gente vai falar de marcenaria, porque não tem cozinha sem marcenaria. Como é um espaço onde nós precisamos armazenar muita coisa, é muito importante você ter um projeto de marcenaria planejada para garantir que a sua cozinha funcione adequadamente. Algumas coisas que você não pode esquecer quando for fazer sua marcenaria. Os armários altos, eles são para você guardar as coisas que você menos utiliza. Perceba que esses armários que estão na altura do seu rosto, eles vão ficar com os equipamentos que você usa no seu dia a dia, ou seja, de fácil acesso. Lá em cima ou na parte superior do armário, você vai guardar as coisas que você usa menos. Aquelas panelas que você usa especificamente em algum tipo de jantar ou algum tipo de coisa que você só vai pegar uma vez na semana, uma vez no mês, quiçá uma vez no ano. Ah, e mais uma coisa. Gaveta, gente, é um lugar para organizar. Então não adianta você ter uma gaveta que está toda bagunçada lá dentro. Lembra de, na hora de fazer seu projeto de marcenaria, você garantir que tenha espaçadores e organizadores internos como esse aqui, para que você consiga separar as coisas de forma organizada. Isso vai facilitar muito a sua rotina e o dia a dia. Dica de ouro para você ter aquela cozinha que não vai te decepcionar. Fique muito atento a essa iluminação aqui que a gente coloca embaixo do armário. Por que ela é importante? Toda vez que você estiver trabalhando aqui na bancada, a iluminação que vem de cima, ela vai fazer sombra aqui. E aí você fica trabalhando no escuro, principalmente no período noturno. Esse tipo de iluminação, ele vai te ajudar a clarear toda essa zona aqui de trabalho. E claro, é uma iluminação que não é tão ofuscante, então você pode deixar ela ligada à noite. Ela pode servir como uma iluminação guia para você poder ir na geladeira na madrugada buscar uma água ou outro tipo de coisa. Então, fundamental essa iluminação aqui embaixo do armário.
E um outro ponto, gente, que ó, vamos lá. Falamos de cozinha, falamos de marcenaria, falamos de tudo. A gente sabe que no dia a dia de cozinha, nem tudo é tão perfeito. A gente está correndo, a gente está desenvolvendo as coisas. E aí é importante que a sua marcenaria, você contemple tudo com freios. Por quê? Isso vai ajudar a dar vida útil para o seu mobiliário. Então presta sua atenção. Abrir a gaveta. Nem todo mundo fecha a gaveta delicadamente. A gente faz o quê? Isso. E olha só, um freio. Eu abri esse armário aqui. Nem todo mundo tem a paciência de fechar ele delicadamente. Então você puxa e olha o que ele faz. Amortecedor. Isso aqui tem um custo a mais, porém faz toda a diferença na longevidade da sua marcenaria. Opte por isso. Se você curtiu esse vídeo, já compartilha ele com uma pessoa que você sabe que vai adorar esse conteúdo. Copia esse link aqui em cima, manda no WhatsApp, manda nas suas redes sociais. Fala com aquele seu amigo que você sabe que está precisando de orientação para começar a reformar. Aproveita e curte também esse vídeo e se inscreve no canal, que assim você vai receber todos os nossos vídeos em primeira mão.